Você faz campanha de forma muito mais fácil se você é Lula ou Bolsonaro, se você é esquerda ou direita, porque a rede social tá pronta para lidar com você, a imprensa muitas vezes tá pronta para lidar com você, e aí quando você chega e fala, olha, eu quero debater questão a questão com muito mais clareza e transparência do que eles debatem, e se incomoda. Ninguém nunca vai me ver fugir de um debate. Por exemplo, eu não escolho se é direita ou esquerda quando eu vou falar contra uma ditadura. Pra mim tem muita coerência nisso, ter clareza, posicionamento, condenar o que acontece na Venezuela, condenar o que acontece na Nicarágua, condenar o que acontece na invasão da Rússia à Ucrânia. Só pra dar alguns exemplos. Pra mim não é ficar em cima do muro, sabe? É muito melhor do que isso, é ter coerência. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Rivotalks e hoje a gente dá o segundo passo no nosso especial das eleições 2024. Como vocês sabem, nós fizemos convites para os melhores colocados nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, incluindo aqueles que anunciaram suas pré-candidaturas mais tarde, como o José Luiz da Atena e o Pablo Marçal. Exatamente. Por enquanto, a gente teve o retorno das pré-candidaturas da Marina Helena, do Partido Novo, da Tabata Amaral, do PSB, e do Pablo Marçal, do PRTB. O espaço aqui no Rivotalks segue aberto para a gente conversar com os pré-candidatos Kim Kataguiri, do União Brasil, Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, e com o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição. E na conversa de hoje, como vocês já viram, recebemos a deputada Tabata Amaral, do PSB. Na pesquisa mais recente, até a data desta gravação, que é dia 17 de junho, ela tem 14,7% de intenção de voto no levantamento do Instituto Atlas Intel. A Tabata é cientista política, formada em Harvard, é deputada federal por São Paulo desde 2019 e tem como principal bandeira a educação pública de qualidade. É claro que a gente falou disso, mas a nossa conversa também vai passar pelas principais dores da maior cidade do Ocidente. A gente vai falar de Cracolândia, segurança pública, zeladoria e principalmente sobre os desafios de se colocar como terceira via num país tão polarizado como o nosso. Então bora começar mais um Rivotalks, nossa edição semanal de conversas, dessa vez especial de eleições. Você não pode dormir sem essa. Tabata Cláudia Amaral de Pontes. Tinha que ter o Cláudia. Seja bem-vinda ao Rivotalks. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e animada para essa conversa. Vamos lá. Que bom. Tabata, você tem uma carreira política muito bem sucedida até aqui. Você se elegeu em 2018 com um número altíssimo de votos, se reelegeu em 22 com 70 mil votos a mais, né, do que em 18, e hoje você está lá no Congresso Nacional, que é onde são tomadas as decisões sobre os rumos do país. Por que fazer esse passo de se candidatar à Prefeitura de São Paulo? A primeira razão, o primeiro motivo é juntar essas duas cidades tão diferentes que habitam hoje nossa cidade, mas que não se conversam, não se encontram. Uma cidade que é a da periferia, que tem sim muita criatividade, muita vida e muito empreendedorismo, mas que ainda convive com a falta de saneamento básico, sofre com as chuvas, tá ficando 3, 4 horas no ônibus para ir para o trabalho, vê seus filhos não serem alfabetizados, vê esse tanto de jovem que a gente tem hoje que não estuda, não trabalha, não consegue ter mais oportunidades do que os pais tiveram, e conectar essa São Paulo com uma outra, que a educação me permitiu acessar mais tarde, que é uma São Paulo que tem vestibular, tem as melhores universidades da América Latina, tem os melhores restaurantes, shows, e fica tudo muito desigual, e fica tudo muito distante. Então a primeira razão é para ser ponte, é para fazer valer o que a vida fez o que a educação fez na minha vida, é para poder juntar essa São Paulo da periferia e do centro, e também para poder concretizar esses grandes debates e essas grandes causas que eu venho liderando no Congresso. Eu acabei de aprovar um projeto na Câmara e no Senado, que eu acho muito importante, para que toda a cidade brasileira tenha um plano voltado para as mudanças climáticas, para que a habitação, para que o transporte, para que a gente entenda que vai ter evento muito extremo, chuva, seca, temperatura alta, temperatura muito fria, e a gente comece a se preparar para lidar com isso. Mas eu não quero só aprovar essa diretriz nacional, eu quero fazer valer esse projeto, essa lei aqui em São Paulo, porque São Paulo não tem hoje um plano para lidar com as enchentes.
Eu sou autora de projetos muito importantes na educação. Pé de meia, absorvente na escola, o novo Fundeb, marco legal do ensino técnico. Mas hoje a minha cidade foi a capital que mais caiu no ranking da alfabetização. São Paulo estava na posição número 2 dentre as capitais, está hoje na posição 21. Eu quero que as crianças da minha cidade aprendam a ler e escrever na idade certa, tenham acesso à escola em tempo integral, consigam competir. Então, acho que é um pouco também um desejo de quem, 6 anos de muitas entregas no Congresso Nacional, mas quer ver essas coisas acontecerem de forma mais direta, mais concreta, no curto prazo, para que São Paulo seja de fato uma terra de oportunidades. Porque hoje a oportunidade tem CEP e a gente está deixando muita gente para trás. Oportunidade tem CEP, sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso, mas você é o exemplo de que o CEP não é o determinante disso, né? Você saiu ali da periferia, de um bairro muito pobre, carente, com pouquíssimo recurso. Você fala no seu livro, né, que você acreditava que era no setor público que você poderia resolver os maiores problemas e impactar o maior número de pessoas, porque era lá que as pessoas mais bem preparadas e movidas por um propósito deveriam estar. A minha dúvida, a todo momento, vendo a sua história, é por que essa convicção tão forte com relação à esfera política, o que pode ser feito na política, quando boa parte das suas oportunidades, a não ser a inicial, mas toda boa parte das suas oportunidades veio justamente de apoio privado, da esfera privada. Pessoas da esfera privada e de muito dinheiro que criaram meios para dar oportunidade para pessoas como você. Se eu tô aqui hoje, conversando com vocês, como deputada federal no 2º mandato, pré-candidata a prefeita, é porque algumas coisas aconteceram muito cedo na minha vida que permitiram com que eu rompesse com as estatísticas. De fato, se você olhar para os números, não era para eu estar aqui. Eu sou filha de um cobrador, de uma diarista, minha família mora em uma ocupação, eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer ensino médio. Então, vocês imaginam o que teve que acontecer para que tudo isso, esse milagre que a educação fez na minha vida, fosse realizado. Mas eu acho que é importante reconhecer que se eu tô aqui é porque oportunidades muito extraordinárias que não chegam para todo mundo chegaram em mim. Acho que a primeira coisa, eu tive uma mãe que enfrentou Deus e o mundo para me ter, sem apoio do meu pai biológico, para construir uma família, para proteger a gente. Na ausência do Estado, que de fato é realidade na periferia, minha mãe enfiou a gente na igreja. Era quinta, sexta, sábado, domingo, coral, coroinha, porque ela queria proteger a gente. E ela fez isso muito bem. Mas também é fato que só isso não foi suficiente. Eu tô aqui porque uma professora de matemática da escola pública me apresentou às Olimpíadas de Matemática. E sim, fui bolsista em uma escola particular de elite, mas consegui terminar os estudos porque alguns professores se deram conta que eu ia para a escola com fome, que eu não tinha o dinheiro do transporte. Então, acho que são muitas coisas que foram acontecendo para me permitir estar aqui. E por um tempo, eu acreditei que a solução estava fora da política. Eu, com 14 anos, criei meu primeiro projeto social, comecei para a escola pública dar aula, já trabalhei em rádio, em empresa, incentivando bolsas de estudo para funcionários, filhos de funcionários, fiz pesquisa, enchi o saco de muito político, mas acho que foi justamente por ter tentado essa atuação em diferentes setores que chegou uma hora eu percebi que eu estava sempre na mão de algum político. Eu podia fazer o maior protesto do mundo, fazer a maior mobilização. O cara era eleito, ele simplesmente não olhava mais para nossa cara, não recebia. Ele que tinha a caneta. Então, acho que minha primeira candidatura foi menos de convicção de que eu conseguiria fazer, mas mais de revolta. Eu tô aqui tentando, sabe? A gente já sabe as respostas, a gente sabe o valor da educação. E tem um discurso meu no Congresso novinha, cabelão. E eu tava... De roupa amarela. A gente assistiu. Transmitindo isso de... Vocês têm o poder de fazer tanto, e não fazem nada pela educação. Mas eu acho que hoje, minha reeleição e a pré-candidatura a prefeita parte, sim, dessa revolta, mas muito mais de uma convicção que dá para fazer. Olha o pé de meia.
trabalhei 4 anos para aprovar esse projeto, muito difícil. Mas tem 2,5 milhões de jovens brasileiros com uma poupança aberta, recebendo a seguinte mensagem: se você tiver uma boa frequência, se você terminar o ensino médio, se você fizer o vestibular, você vai ter o dinheiro para você não ter que escolher entre o prato de comida e o seu futuro. Quase como R$100 que você ganhou do CNPq quando você teve a Exatamente, na medalha de prata. 5ª série. Então, eu digo que agora é muito mais com convicção também de ver o que dá para fazer, porque é difícil pensar do privado ou do terceiro setor, que tem um valor gigantesco, mas você conseguir impactar a vida de 2,5 milhões de jovens. Você conseguir ter uma política que vai pegar a evasão brasileira, que é tão alta, o abandono no ensino médio, e jogar lá para baixo. Quem termina ensino médio no país vive 3, 4 anos a mais. É mais produtivo, pega menos doença, tem menos chance de ser preso. Então, se antes eu suspeitava que eu estava tentando e não conseguia, era porque o problema estava no público, hoje eu tenho convicção que é no público que a gente consegue promover grandes transformações. Certo, mas é meio que um ninho de cobra, né? É aquilo que todo mundo fala, assim. Só uma Claro, piada. claro. Minha mãe me manda cada áudio, Gabriel, que é assim: toma cuidado! É. Esse ninho de cobra, serpente e tubarão. E ela sai listando todo o reino Todos animal. os animais, né? Exato, escorpião. É um ambiente difícil. E um É. dos seus primeiros vídeos virais, assim, quando você começou de fato a se tornar bastante conhecida no Brasil, foi aquela conversa sua com Ciro Gomes numa Brasil Conference lá em Harvard. Eu era estudante ainda. Isso, você era estudante, ele foi lá dar uma palestra. E aí você se apresenta como estudante de astrofísica e ciências políticas, ciência a cabeça política, dele explode. explode, né? E aí, Tabata, você faz a sua pergunta para ele, e ele diz que ele gostaria de responder a sua pergunta com não sei. E aí ele faz uma reflexão toda cirística, repare bem, o universo, não sei o que, não sei o que. Eu vou te fazer a mesma pergunta que você fez pro Ciro, que eu acho que ela conversa muito com isso que você disse agora. A sua pergunta para ele foi o seguinte: Ciro, o que você recomendaria para quem quer entrar hoje na política? Como não repetir os mesmos erros, como ter impacto e como sobreviver nesse universo. E você é uma sobrevivente, você está há 6 anos lá em Brasília. Sobrevivendo. Já entrou como né? sobrevivente, É isso. né? Todo mundo desacreditando ela Todo no máximo. Total. Porque é aquela história, né, que dizem ou você tem um padrinho ou você tem muito dinheiro. Isso. E me você faltavam chegou... os dois. Exatamente. Hoje eu me sinto um pouco uma embaixadora de convencer gente que é boa, que é preparada, que é talentosa, que é honesta a ocupar esse lugar da política. E digamos que essa minha profissão atual não é muito bem vista. Então é uma missão difícil. Mas eu tenho cada vez mais convicção que vale a pena estar aqui. E o que eu respondo, não hipoteticamente, mas para muitos jovens que me procuram, é que os bons políticos, os que eu admiro, eles entraram com uma clareza muito grande de qual era o propósito deles, qual era a causa. Se eu olho as pessoas que eu mais admiro no meu entorno, eles têm uma causa bem definida, pelo menos de partida. Tem gente que estava lá há décadas brigando pela reforma tributária, que graças a Deus foi aprovada. Tem gente que faz da primeira infância a sua causa de vida, ou é o empreendedorismo, ou é a saúde pública, ou é o saneamento básico. Eu acho que a causa talvez seja uma boa primeira coisa, porque ela te traz limites, ela te traz clareza. Não é pelo dinheiro, não é pelo cargo, não é pela fama. É porque eu quero aprovar esse projeto. É porque eu quero mudar a vida das pessoas desse jeito. Então, sempre que eu converso com alguém muito mais jovem, eu falo, olha, pode até se filiar a um partido político, mas tenta atuar na tua causa, sabe? Fazendo pesquisa, se pronunciando, se engajando com a sociedade civil, empreendendo. Porque eu acho que a causa, quando ela é verdadeira, ela é um bom guia para as escolhas que você vai ter que fazer. E outra coisa é não faça isso sozinho. A política pode ser muito solitária, independente de qualquer coisa. E eu tive muita sorte que assim que eu entro no Congresso, eu olho pro lado e tem um Felipe Rigoni, primeiro deputado cego do Brasil, tem um delegado, o senador Alessandro Vieira. E a gente fez uma coisa muito maluca, que foi dividir equipe. Sim. Quem faz isso em Brasília? E hoje a gente tem mais gente ainda no gabinete compartilhado. E toda a construção aqui no partido, no PSB, eu acho que o fato de eu nunca ter estado sozinha, por mais que eu estivesse diante de tubarões, também me deu muito essa coisa de, cara, é difícil. Nossas restrições morais, éticas, legais são maiores do que as dele.
Não é à toa que eu sofro tanto cacete de um lado e de outro todo dia. Isso, chegaremos lá. Mas, de novo, se você tem clareza do porquê e tem gente do teu lado te dando... Não é padrinho, não foi assim que eu entrei, mas é outras pessoas que também querem estar ali. É gente que compartilha dos seus valores. Eu sinto que isso é uma boa forma. E aí tem escolhas. Uma escolha que eu tive que fazer e que pra mim é muito forte eu não tô lá pra fazer discursinho. Eu não tô lá pra viralizar, eu não tô lá pra ser querida na rede social. Eu tô lá pra aprovar projeto. E dentro das minhas convicções e limitações éticas, eu vou conversar com quem eu tiver que conversar. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra mudar a vida de uma pessoa. E aí você abre mão de ser querida de artista, aí você abre mão de receber palminha na rede social, de ter torcida, mas é uma escolha. E eu acho que também ter clareza de que são escolhas que você vai fazendo. Talvez você não vá ser a pessoa mais poderosa, mas eu durmo com a cabeça bem tranquila todo dia, sabe? Então, enfim. E para mim é muito importante saber que tem mais gente vindo. E hoje tem um conjunto de vereadores, deputados, pré-candidatos que eu olho e falo, a política vai ser melhor quando essa pessoa estiver lá. Você mencionou essa coisa de tomar cacete de um lado e de outro. Todos os dias? Todos os dias, desde sempre, acredito eu. A Tabata, ela não é de esquerda o suficiente para esquerda e nem de direita o suficiente para direita, né? E a esquerda olha como grande direitista. E o centro como uma grande... e a direita como uma grande comunista. E há estudos científicos sobre isso. Mas enfim. Então, não, é incrível. E você sempre deixou isso claro. Você já era deputada ou... você já era deputada eleita quando você fez a postagem com relação à prisão do Lula. E você falou, tá todo mundo querendo que eu me manifeste. Tem gente que quer que eu tome um partido e eu não vou tomar uma posição. Foi nas eleições ainda. Eu não vou tomar uma posição de um lado ou de outro com relação ao que eu vou defender aqui. Porque eu acho que há verdades, sim, algumas verdades nisso, mas também há muita sonegação de verdade dos dois lados. Você ainda tem essa convicção de não ter um lado? O que eu não quero ter não é lado, eu tenho posições muito claras em cada questão. O que eu não gosto é essa coisa de torcida burra, rasa, em que a gente nunca consegue criticar quem tá próximo da gente e a gente nunca consegue elogiar quem tá distante. O fã de político, né? Porque quem é da política fala que se não acontecer isso, a coisa se perde. É daí que vem minha dúvida. Você precisa ser muito específico de que lado, entre aspas, você tá, para não deixar uma coisa exagerada Existe uma influência, uma pressão muito forte para você escolher uma torcida. Isso. Você faz campanha de forma muito mais fácil se você é Lula ou Bolsonaro. Isso. Se você é esquerda ou direita. Sim. Porque a rede social tá pronta para lidar com você, a imprensa muitas vezes tá pronta para lidar com você. E aí quando você chega e fala, olha, eu quero debater questão a questão com muito mais clareza e transparência do que eles debatem, e se incomoda. Ninguém nunca vai me ver fugir de um debate. Mas eu, não, por exemplo, não escolho se é direita ou esquerda quando eu vou falar contra uma ditadura. Pra mim tem muita coerência nisso, ter clareza, posicionamento, condenar o que acontece na Venezuela, condenar o que acontece na Nicarágua, condenar o que acontece na invasão da Rússia à Ucrânia. Só pra dar alguns exemplos. Pra mim não é ficar em cima do muro, sabe? É muito melhor do que isso, cara, é ter coerência. Ter um ponto de vista. Agora, são posicionamentos que a esquerda, de forma geral, não se coloca. Sim. E também você se questionar quem é que inventou que combate à corrupção é coisa de direita. Sim. Por que é que só pode falar de meio ambiente quem é de esquerda? Meio ambiente é o futuro. Se a gente não equacionar essa questão climática, tá todo mundo lascado. Por que só pode defender a primeira infância um lado? Por que que você não pode ter uma visão econômica de buscar um Estado eficiente? Que não é nem inchado demais, nem ausente demais. Então, é que eu acho que essas duas caixinhas, elas simplificam tanto. E elas tornam um debate tão raso, tão não produtivo para as pessoas, mas elas são tão convenientes para algumas lideranças políticas. Mas você não consegue tem que explicar nada. se encaixar em alguma caixinha, não necessariamente esquerda ou direita, mas você consegue definir o seu posicionamento. É que isso no Brasil tem sido muito difícil, né? Mas assim, definir, eu sou uma pessoa de
sei lá, sou uma deputada liberal, sou uma deputada De Tem, centro. tem um centro. termo, ele tá um pouquinho antigo, mas que é o de social-democrata. certo. Que foi perdido, que talvez Certo. seja o tema que mais tenha aproximado algumas pessoas do PT histórico com o PSDB histórico lá atrás. Uhum. Existe vida inteligente que defende responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Eduardo Leite, FHC, Exato, Eduardo Campos. Eduardo O Campos. PSB deu muitas contribuições para isso também. E não é porque isso saiu de moda, não é o que mais gera like, que deixou de fazer sentido. Tem questões que são mais recentes. Quando a social-democracia foi fundada, a questão racial não era tão presente como é hoje. O racismo, sim. Sim, O sim. combate ao racismo, não. Mas o debate, Exato. É. A questão ambiental não tinha a centralidade social e econômica que ela tem hoje. A gente não estava tendo que lidar com eventos climáticos tão extremos com tanta frequência. Sim, Então, eu acho que a gente também não pode ficar no passado. certo. Mas já existiu uma vida inteligente aí da centro-esquerda, centro-direita, Das nuances, né? que fazia muito sentido para as pessoas. E eu acho que ainda pode fazer muito sentido. Eu custo acreditar que essas visões tão extremas representam a maioria da população. É só que a rede social faz com que elas sejam ouvidas muito mais alto hoje. Certo. Tabata, eu vou aproveitar isso que você falou agora, vou contar aqui uma história pessoal nossa, nem sei se você se Nossa. lembra disso. Senta que lá Mas vem é história. isso, mas eu fui carrapato do Ciro Gomes em 2018, eu trabalhava, era repórter do Estadão, e você fez vários atos de campanha com o Ciro, na época você estava no PDT. Não sei qual é a história, mas disso eu lembro. E aí havia muito, né, aquele papo de que você era financiada pelo Jorge Paulo Lemann, e aí tinha o Ciro. Eu era um repórter ainda inexperiente, foi a minha primeira cobertura política, e aí eu te fiz uma pergunta e você me deu uma lição, você me deu uma lambada assim na Eita. resposta que ressoou bastante tempo e foi bom para me tornar um repórter mais assertivo, né? Eu te perguntei se você, eu dizia assim, Tabata, as pessoas dizem que você é candidata do Lemann, outros dizem que você é candidata do Ciro. Afinal de contas, de quem você é a candidata? Querendo pegar a resposta. candidata ali no pulo, né? E você virou para mim e falou assim, olha, se você me permite te dar um toque, essa pergunta é bem machista. Porque eu posso ter o apoio Eu do não Ciro lembrava, Gomes. mas parece eu. Eu posso ter o apoio com muita classe, foi muito educado. Eu posso ter o apoio do Ciro, eu posso ter o apoio do Lemann, mas a minha candidatura, ela continua minha. E aquilo, eu falei, é óbvio que essa é a resposta, é óbvio que essa pergunta era muito cretina. Tendo essa história, então, como ponto de partida, vamos fazer o nosso primeiro Isso ou Aquilo, que é um quadro que a gente tem aqui Tô sabendo. no Rivotalk. Você não pode fugir, tem que escolher uma opção. Então, com esse contexto todo que eu trouxe, o que te irrita mais? Ser chamada de filhote dos Soros ou batata liberal? O que me irrita? Eu acho tão quinta série. Você na quinta série você ganhava medalha, mas tudo bem, deixa quieto. Não tava Seguir. respondendo Foi um bullying, insulto à né? quinta série. É. Ai, gente, eu acabei de falar que sou super certeira, mas eu acho que eu acho tão babaca. Tipo, quem me chama de batata liberal é Eduardo Bolsonaro. Aí eu fico... A gente já tem Gente, uma linha, né? Eu respondo, assim, eu acho que vou me ofender com isso. E aí, filhote dos Soros, tanto a esquerda quanto a direita. Isso. Aí eu sempre brinco, só avisa ele que o dinheiro nunca chegou. Se quiser ajudar, Mas inclusive. altas causas sociais a serem financiadas no Brasil. Mas enfim, eu acho que esse foi uma coisa dos últimos anos. Não me incomoda mais, não. Eu tenho Boa. tanta clareza de quem eu sou, do porquê que eu tô aqui. Pode chamar do que for. É. Isso ou aquilo vale os dois, então? Os dois te Os irritam? dois. Os dois não nenhum, irritam, nenhum. né? Os dois não Isso. irritam. Eu acho os dois meio Não, a imbecis. resposta é boa. Ô, Tabata, ambição pra mim é uma palavra que te define. E sob o aspecto positivo, que geralmente a gente vê a palavra ambição de um lado... Especialmente pra mulher, né? É. Fulano é ambicioso ou ambiciosa. É. Nossa, dá uma sensação de que quer atropelar todo mundo. Mas você foi ambiciosa. Desde o momento que você ganhou, você falou, opa, tem uma Olimpíada, vou lá fazer. E a Simone, professora de matemática, te deu Exato. todo o apoio. Foi lá, fez acontecer, você ganhou a sua primeira medalha de prata e, muito curiosamente, você fez a sua primeira viagem de avião para onde? Recife. A Olha grandiosa. Para ouvir quem? Eduardo sogro. Campos, meu futuro sogro. O destino já O estava todo ali. O sogro que criou a Olimpíada, que você Isso ganhou. é uma maluquice É muito loucura. grande. E meu
nem o pai do João, meu namorado, e nem meu pai são vivos. Mas eles estiveram juntos nesse momento da premiação. Caramba. Verdade. Seu Ronaldo tava Essa com vida você é lá. muito maluca. E aí, você seguiu nesses projetos. Você falou, agora eu quero internacional. E aí você foi ganhar a Olimpíada Internacional. Agora eu vou continuar aqui, por mais que a etapa me pareça estranha, eu vou entrar lá, vou fazer... Você foi enfrentando tudo. Até que, em 2016, já no One Young World, no evento, tinha que deixar um compromisso registrado. E você escreveu, farei com que meu movimento social seja grande e realmente mude a educação pública no Brasil e serei presidente do meu país no futuro. Você ainda tem essa ambição? Desse jeito, não. Isso foi que ano, essa declaração? 2016. Esse é o Ela problema escreveu. Não é, de tem conversar com jornalistas tão preparados. Altas coisas que eu não me lembrava. Não expõe as minhas contradições. Mas parece tudo verídico. Tá lá, a Não, foto eu não do seu tenho Instagram. dúvidas. Não, mas tem 8 anos. mas É importante tem- datar as coisas É, também, tem- porque a gente vai 2016, mudando de é isso. pensamento. Eu tenho uma visão há um tempo de que a política é um lugar de transformação que tem que ser ocupado. Mas tem uma visão também que eu fui aprendendo de que não é sobre carreirismo. Eu dizia que queria ser candidata a presidente da República, mas se me perguntasse que eleição que ia disputar para quê, não tinha a menor ideia. Aham. Por qual partido? Era uma forma, acho que, de dizer, eu quero mudar, Tá. eu quero transformar, eu quero estar lá. Eu quero estar E numa essa é uma posição de coisa- mudança, né? Que até pra mim, minha vida é muito doida, né? E minha vida, Muito. a gente falava de plot twists mais cedo, mas a minha vida tomou rumos muito inesperados, com muita frequência. Nem sempre bons. Ser aceita em Harvard e perder meu pai da forma que eu perdi. 4 dias 4 depois, dias né? depois. 4 dias depois. Sabe, acho que a vida sempre deixou muito E eu claro não sei pra se mim. você sabe, Aham. mas a situação que você ficou à deriva, à beira-mar, em alto Em mar, alto mar. com seu amigo, foi exatamente no dia 8 de março, o dia que você foi aceita em Harvard 4 anos depois. Não. Eu fiz essa conta. Eu sabia que tinha sido em março, mas nunca tinha É. feito essa conexão, não. Enfim, minha vida é doida. É. Esse negócio de quem criou a Olimpíada que mudou da minha vida, pai do meu futuro namorado. Enfim, eu acredito em Deus e acho que a gente tem que só fazer o nosso melhor no dia a dia. Mas tudo isso pra dizer que acho que minha vida me fez muito voltar pro presente. Eu não controlo amanhã. Ninguém controla, mas eu acho que eu tenho mais clareza disso do que a média das pessoas. Então eu não penso minha trajetória política ou profissional, qual é o cargo que eu vou disputar, qual é o cargo que eu vou disputar. Eu tenho um sonho e um propósito muito grande de ser prefeita de São Paulo por 8 anos. E é isso que me move. E acredito que independente do que aconteça nessa próxima eleição, é isso que vai continuar me movendo por um bom tempo. Depois disso, eu permaneço na política, eu vou fazer outra coisa, sendo muito sincero, eu não sei a resposta. Agora, tem uma coisa que sempre me moveu, que eu falo que é o que me pega. Se eu consigo enxergar uma coisa, se eu consigo fechar o olho e vislumbrá-la, é muito difícil me convencer a não ir atrás dessa coisa. Com as Olimpíadas foi isso. Eu não sabia que existia vestibular, nem que existia faculdade, portanto não era um sonho que eu tinha. Eu bordava, desde muito nova, eu queria trabalhar com artesanato. Aí eu faço uma Olimpíada de Matemática, me encanto com aquilo, quero ser matemática. Aí vou para uma escola particular em que se fala de vestibular todo dia, faço uma Olimpíada de Astronomia, quero ser astrofísica. Porque meu mundo nunca foi grandão desse jeito. Ele foi crescendo. Ele foi crescendo por conta da educação. E aí, eu chego numa escola privada e eu falo, não, mas tem como aprender desse jeito? Tem como a gente aprender tanto? E eu vou pra escola pública dar aula aos domingos. Então, eu sempre brinco com quem é próximo. Meu defeito é porque se eu vejo, lascou. E foi um pouco assim no congresso. Eu preciso conseguir enxergar pra ir atrás. E às vezes não dá certo, mas pra dar tudo de mim. E hoje eu tenho convicção de que dá pra cuidar muito melhor dessa cidade. De que dá pra gente ser muito mais, ter muito mais oportunidade. Então, me conhecendo, eu vou no limite físico, psicológico, pra tentar fazer isso acontecer. Até Mas ficar é porque com 20 aftas na boca. ficar doente, tudo que eu faço. Mas porque se eu vejo que é possível, pra mim é quase que irresistível. É muito difícil não tentar. E nem sempre eu consigo, nem sempre dá certo. Mas eu acho que o que me move é menos o lá na frente, mas mais saber se pode ser desse jeito, se pode ser melhor.
Por que que eu não vou tentar? Por que que eu não vou em direção a isso? E a educação, ela sempre teve isso de ampliando o meu horizonte. E é isso que a educação faz. Sim. Ela permite você atingir seu potencial, porque ela te mostra o que é possível, o que existe lá fora. Então, a sua pauta principal, desde que você entrou na política, tem sido a defesa por uma educação de qualidade para todos os brasileiros. E você, principalmente na sua primeira eleição, você se colocou como uma admiradora, uma estudiosa, né, do modelo da educação pública no Ceará, que é até hoje a melhor educação pública do Brasil. Só que a cidade de São Paulo tem a população 30% maior que a do estado do Ceará. Como que você replica aquela realidade para a realidade do município de São Paulo? Agora falando mais da sua pré-candidatura mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu fiz questão de trabalhar em Sobral. Porque é isso, eu preciso ver. Nesse E sentido, quando você fala faculdade, é Harvard. Isso. estava em Harvard, fazer um estágio em Sobral, na secretaria, porque me disseram que tinha uma cidade muito pequena, no sertão do Ceará, fazendo um baita trabalho com educação. Eu precisava ver. É uma coisa bem alucinante. Porque o que eu né? vivi enquanto aluna de escola pública não foi exatamente isso. Uhum. E aí eu vou lá e vejo e aquilo entra na minha cabeça. Dá pra educação pública ser muito melhor. Que é o que eu falo. Eu só preciso ver que dá pra fazer em algum lugar. Aí eu tô convencida que dá pra fazer aqui, vamos Tá. trabalhar, Aham. tem Tá. como. E aí isso leva todo o meu trabalho no Congresso Nacional. Eu consegui, bem técnico, mas eu consegui colocar uma alteração na Constituição para a gente pagar mais o prefeito que melhora seu resultado de educação, Uhum. que diminui a desigualdade. Consegui expandir o investimento na primeira infância via Fundeb. Conseguimos o marco legal do saneamento básico também, mas o marco legal do ensino técnico, o pé de meia. Então todo o meu trabalho no Congresso foi muito impactado pelo que eu vi em Sobral. Toda a defesa que eu faço de valorização, de formação dos professores, da gente estar junto, cuidar da saúde mental deles, foi muito impactado por essa experiência que eu tive. E aí, quando a gente traz aqui para São Paulo, é claro que São Paulo é uma rede maior. A gente tem 1 milhão de estudantes. Uhum. Mas São Paulo também é uma rede muito mais rica. Uhum. A gente tem um dos maiores investimentos por aluno do nosso país. São Paulo tem hoje grandes desafios, mas São Paulo já teve uma rede de dar exemplo. Você pega hoje, a gente foi a capital que mais caiu no índice de alfabetização dentre as capitais. Na gestão do Nunes, São Paulo sai da posição número 2 para a posição 21. A esmagadora maioria das crianças, 61%, passam de ano sem ler e escrever. Eu tenho muita convicção de que a experiência de Sobral com a história da nossa rede, com a nossa rede, que nem é tão grande assim, Uhum. porque a gente tem uma rede que ela é muito estadualizada. Certo. Então, São Paulo não gere a capital todas as suas Claro. redes de ensino fundamental. Mas quando eu olho para a história da nossa rede, para o recurso que a gente tem por aluno, para o que a gente já fez em gestões passadas, para mim todas as características estão dadas para a gente fazer muito mais. E, de novo, não é que o Nunes herdou a cidade na última posição. Estava na posição 2, foi para a posição 21. Será que a gente não consegue acreditar que a gente consegue voltar para a posição número 1 enquanto cidade e aí não se contentar? Porque voltar para a posição número 1 no Brasil quer dizer que 30% das crianças ainda não vão saber ler e escrever. Uhum. E eu não consigo me contentar com uma rede que não cumpre sua principal missão. Aluno de escola privada aprende a ler e escrever. Por que a gente acha ok alguns alunos não aprenderem? Então, o meu compromisso não é só colocar São Paulo de volta no topo do ranking. É São Paulo ter a melhor escola pública do nosso país. É 100% de crianças alfabetizadas na idade certa. Porque, de novo, a gente tem histórico, tem lastro. A gente sabe o que tem que ser feito. O apoio tem que ser dado aos professores que não estão indo bem. O incentivo para aqueles que estão indo. O foco na formação. A valorização para aqueles que atuam nos territórios mais vulneráveis. Você trazer a comunidade para dentro da escola, abrir a escola à noite, final de semana, levar a escola para dentro das casas, ter uma agenda dos professores visitarem os familiares de seus alunos. Se deixar, eu vou ficar aqui dizendo, Sim. mas se teve uma coisa que aconteceu nesses últimos 15 anos, desde que eu me joguei nesse negócio da educação, foi me convencer que é muito desafiador, mas que a gente consegue fazer. Certo, mas essa é uma pergunta que eu sempre tenho vontade de fazer para todos os pré-candidatos, porque assim, elencar todos esses defeitos é uma tarefa simples. E aí, a partir do momento que a gente elenca, fica parecendo que também é simples de resolver. Pelo que você está dizendo, a coisa não foi resolvida por falta de vontade política. Existe uma sabotagem,
universal em relação à educação, justamente para que a gente mantenha os nossos cidadãos como eles estão, para que a coisa, né, para que a gente não avance numa consciência política. Eu tendo a não gostar muito de grandes teorias da conspiração. Certo. Agora, o que existe é muita incompetência e muita corrupção. Tá. Isso existe. Tá bom. E eu volto a dizer, São Paulo já foi referência para o nosso país. Uhum. Aqui eu não tô tentando inventar a roda. Inclusive, eu fui a única pré-candidata que sentou para conversar com todos os prefeitos que a gente já teve. Haddad, Serra, Marta, Erundina, conversei com todos. Porque eu não parto do zero nessa cidade. Sim. Se eu quiser resolver a questão da Cracolândia, eu vou ter que ter muita humildade, entender que é complexo e aprender com os erros e acertos passados. E é igual na educação. Eu não tô aqui para dizer que São Paulo sempre fez um péssimo trabalho. Agora, a atual gestão tá fazendo. Sim. A gente sai da posição 2 para a posição 21. O Nunes está sendo processado porque não conseguiu gastar o dinheiro da educação. A gente está perdendo a oportunidade de ter uma rede em tempo integral que leve esporte, cultura, arte para dentro das escolas. Ele está respondendo a um outro processo por corrupção, que essa é a denúncia, porque saiu fatiando contratos de R$100 mil na educação, para não ter que fazer licitação com transparência. Então, por que a gente está tão ruim assim? Primeiro, porque a educação foi despriorizada. Segundo, porque tiraram dinheiro de tudo que era estruturante para essa cidade para colocar em obra sem licitação, em recapeamento de baixa qualidade, Opa! fazendo caixa para a campanha. E a cidade toda ao mesmo tempo, né? Desesperador. E você vê, as obras não têm necessidade, a esmagadora maioria com denúncia de conluio, ou seja, de carta depois. marcada, tudo de baixa qualidade, não tem gente trabalhando quando você passa, mas tirou dinheiro da habitação, do transporte para colocar em recapeamento. Então, eu não sou ingênua, eu Sim. sei o que está acontecendo. Tiraram dinheiro da educação, não usaram dinheiro da educação, que é muito grave, não existe uma prioridade para a educação e são ruins de gestão. Não conseguem alfabetizar. Você conversa com os professores hoje, se sentem completamente abandonados. É tudo de cima para baixo, os professores não são ouvidos. Os nossos professores sofrem uma violência tremenda. E a gente não está olhando para isso, não olha para... A maioria dos afastamentos é por questões de saúde mental. É aluno que fica sem professor porque a gente está ignorando a violência que acontece, não está cuidando da saúde mental desse professor. Então, para além dos problemas, eu tenho bem mapeado as soluções. Mas eu acho que eu tenho um pouco uma missão nessa campanha, nesse período, de chacoalhar as pessoas e falar, gente, cidade mais rica do país, São Paulo. São Paulo atrai gente do Brasil inteiro, do mundo todo. E a gente vai achar normal ficar 4 horas no ônibus, não usar o celular na rua? Sim. Ver seu filho voltar para casa sem estar alfabetizado, a gente já foi muito mais do que isso. E a gente pode muito mais do que o que a gente já foi. Vou só fazer um parênteses. A gente convidou também o prefeito Ricardo Nunes para vir Verdade. aqui. Ele que ainda não deu uma data para vir. Só estou fazendo esse adendo. E todas as denúncias que eu menciono estão Isso. protocoladas em todos os órgãos E correspondentes. tô fazendo esse parênteses só porque vira e mexe aparece os malas nos comentários. Exatamente. Vocês não vão dar espaço pro prefeito. O prefeito Chamamos está convidado. todos os pré-candidatos. TODOS. Todos estão convidados. Antes da gente fazer aquela pergunta que a gente queria fazer, que nós É, dois porque nos a Tabata olhamos deu aqui, um monte de saídas, Eu né? só quero destacar, porque isso tem tudo a ver com aquela Tabata que falou lá no plenário de roupinha amarela, cabelo comprido, voltada de Harvard, e que olhou para todos aqueles deputados e todos eles, a carinha deles é muito fofa. Para você, assim... E isso enquanto ela dava o recado de eu voltarei, né? Não, você fala, eu quero estar aqui, mas assim, vocês não podem dormir tranquilos. Isso. Você fala isso. E eles olham pra você assim, ó, tipo, que bonitinho. Que idealista. A cara deles pra você é essa. Repara bem no vídeo. Mas a pergunta que a gente queria fazer, que você citou que conversou com todo mundo, é quem foi até agora o melhor prefeito que São Paulo teve, pelo menos desde a redemocratização aí. Quer que eu te liste? A gente teve Jânio Quadros, Luiz Erundina, Paulo Maluf, Pita, Suplicy, Zé Serra, Gilberto Kassab, Haddad, João Dória, Bruno Covas e Ricardo Nunes. Obrigada pelo tempinho aí para eu pensar na minha resposta. Obviamente, muita gente vai se magoar, mas eu vou puxar para as mulheres que a gente teve, e não é só porque eu sou mulher, é também. E eu acho que tá tudo bem. Sim. Mas é porque a gente teve 2 grandes prefeitas que olharam para a periferia. E a gente teve 2 mulheres que enfrentaram um baita preconceito, mas mudaram a forma como as coisas são feitas em São Paulo.
e deixaram legados. E foram 2 baitas conversas que eu tive. A Erundina trouxe, não é uma ideia, mas um jeito de fazer as coisas, lembrando que vale a pena você ouvir as pessoas, vale a pena você conversar. E recentemente eu acabei de ser super atacada nas redes sociais, porque eu tô trabalhando com deputadas e senadoras da esquerda à direita para aprovar licença paternidade. Mas porque eu acho que isso é uma coisa que a mulher faz bem. E quando ela quer dizer esquerda, direita, ela tá falando Benedita e Damares. E a Tabata no meio ali na foto. E a gente vai aprovar a ampliação da licença paternidade com muita articulação, porque é o que a mulher faz de melhor. É Então, acho que a Erundina, ela dá um exemplo do diálogo, e a Marta, ela traz a questão da visão, que é o que falta em São Paulo. A fotografia de cima da cidade mudou depois da Marta ter sido prefeita. O que são os céus, oásis, sabe, coisas que beneficiaram minha família, bilhete único. O Wi-Fi é da Marta também, né? Os pontos de Wi-Fi Os pontos de públicos. treinamento, Isso. enfim, tem muita coisa legal. E outros prefeitos deixaram grandes legados. Sim, o Serra com a integração, virada cultural. Mas talvez por ser mulher e por vir da periferia, essas são 2 mulheres que falam de uma forma de fazer que eu acho muito bacana. Não é pra brigar. Você olha pra essas grandes guerras e conflitos do mundo, não tem uma mulher. Mulher sabe brigar? Sabe. Mas eu acho que a gente faz quando é necessário, sabe? Tá. E acho que sair dessas briguinhas e desse ódio, dessa afirmação toda de eu sou melhor, o meu time é mais bonito, e vamos trabalhar, vamos entregar, vamos deixar um legado. Mas a Marta é vice numa chapa concorrente sua. Mas votou em mim pra deputada federal. Eita, e agora? Eu respeito muito as questões partidárias. Claro. Mas ouso dizer que se não fossem as questões partidárias, tem uma chance de que a Marta e a Erundina votassem em mim. Ó. E eu vou trabalhar muito para ser uma boa prefeita como elas foram, e acho que São Paulo pode ganhar muito com uma 3ª prefeita mulher. Então, vou aproveitar que você mencionou isso, porque no Roda Viva, em 2019, você disse que respeita muito quem quer fazer uma candidatura avulsa, mas que você ainda acredita em partido político. Isso em 2019. Você ainda acredita em partido político, mesmo o Brasil tendo 35. Acho que são 36? 35. Eu tô lembrando do idealista. Eu sou cientista política. O que quer dizer que por alguns anos eu saí me debruçando sobre formas de se organizar as democracias e o que dá certo, o que dá errado. E acho que é menos uma fala da instituição, partido político, como funciona hoje, mas uma fala de uma política que é coletiva. A gente teve tanto voo solo nesse país, e tanto individualismo, e tanto salvador da pátria. Isso nunca deu certo. Então, quando eu falo que eu acredito em partido político, o que isso quer dizer na prática? Que eu, ao escolher um partido para chamar de meu, que é o PSB, eu disputei uma eleição para virar presidente municipal do partido e eu estou há alguns anos construindo esse partido. E tudo indica que o PSB vai eleger sua maior chapa de vereadores da história. Mulheres, homens, negros, brancos, gente com experiência, com tamanho. Jussara, Eliseu, Renata Falzoni, Carmen Silva, Patrícia Gama, Ramalho da Construção. Você olha para os nomes que a gente juntou e você fala, caramba, que time de respeito, que time com experiência. Numa cidade que tem compra de voto à torta e à direita, que time que vai trabalhar sério, sabe? Que tem um ideal, tem um propósito. Então não é só a Tabata, pré-candidata a prefeita. São esses pré-candidatos a vereadores. Não é só a Tabata com as suas ideias. É um plano de governo que está sendo construído com ex-ministros, ex-secretários, os melhores nomes da centro-esquerda e centro-direita. Quem é que hoje em dia consegue reunir Cláudia Coxim, doutora Ludmila Jar, Celso Laffer, Condizila, doutor Ivair... Quem é que consegue fazer isso? Você trazer literalmente os melhores nomes de cada área. Pensam igualzinho em tudo? Não. Mas é gente séria, com experiência, que tem o que dizer. Então, eu acredito muito nessa política que é mais do que um nome só. É claro que a minha história de vida, é claro que a minha vivência determinam, de certa forma, o rumo desse projeto. Mas eu não tô sozinha. E é uma escolha diária de vou disputar a eleição, vou ser presidente de partido. Partido é perfeito? Não é. Mas eu quero daqui a alguns anos olhar e ter alguns deputados estaduais e federais e senadores que eu fale, me representa. E eu tenho isso no PSB. Abidã, melhor vereador de Embu das Artes. Tão bom que teve seu mandato cassado, que foi devolvido pela justiça. Praticamente o único vereador de oposição da cidade, negro, da periferia. Em uma cidade que tem muitos problemas com crime organizado. Você
Pega Malu Fernandes em Mogi das Cruzes. Tem muita gente séria, sabe? Então, eu também... O que me dá motivação pra seguir é saber que eu não tô sozinha. E eu acho que a política tá realmente em transformação. Certo. Você tem oscilado, Tabata, entre a terceira e a quarta posição ali nas pesquisas eleitorais. É uma ótima colocação, mesmo em cenários mais conturbados, por exemplo, desde do anúncio da pré-candidatura do Pablo Marçal. Já nos cenários de segundo turno, você costuma, depende muito do instituto, mas você costuma ser a única candidata que venceria no segundo turno, tanto o Guilherme Boulos quanto o atual prefeito Ricardo Nunes. A minha dúvida é como que você explica para o eleitor que para isso acontecer, você precisa votar, ele precisa votar em você no primeiro turno. E não pensar no segundo. Sabe? E não ser essa eterna coisa, eu ganho no segundo, mas como que as pessoas entendem isso? Gabriel, eu tenho um problema que é anterior, Tá, que é o desconhecimento. certo. Dos problemas para se ter, é o melhor. É. Eu tenho a menor rejeição, como você trouxe, em todos os cenários. Entra e sai candidato, eu tô entre 10% e 15%, então é um Isso. voto sólido. Mas o maior desafio da minha pré-candidatura é o desconhecimento ainda. Apesar de ser muito atuante, São Paulo é muito grande. Eu tenho de 50% a 70% de desconhecimento. Os seus votos para deputada, eles se concentraram na capital ou foi uma coisa espalhada? Metade, metade. Eu Tá. fui votada em todos os municípios, Tá. metade dos votos aqui na capital. Certo. Então, qual que é meu desafio? É me apresentar para essa cidade. De cada 3 pessoas que conhecem o nosso projeto, uma diz que vota com certeza. Agora, de nada adianta se mais da metade não conhece ainda. Claro. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo com voluntário, com os pré-candidatos a vereadores, imprensa, rede social, é para se apresentar. Porque a gente tem uma convicção de que São Paulo é uma cidade menos afeita às aventuras e aos extremos. Você pega quais são os nomes que São Paulo elegeu? Os tucanos do PT e os petistas do PSDB. Eu brinco Ou que o Haddad é o mais sociais-democratas. tucano dos petistas. Marta, Haddad, É isso. Serra, É. Bruno Covas. É. São Paulo gosta de gente que sabe fazer, que sabe conversar. Então, tenham pra mim que se a gente conseguir vencer a barreira do desconhecimento, a gente vai embolar bem essa história. E no segundo turno, tudo indica que a gente tem bastante chance. Mas aí como é que você compete, por exemplo, com um cara como o Pablo Marçal, que tem uma presença virtual Era isso que que eu é ia falar. avassaladora? Então, assim, eu não tenho esse dado, Uhum. mas eu imagino que o Pablo Marçal seja até mais conhecido do eleitor paulistano do que você, o que é muito interessante de se pensar. Como que você bate num cara assim como esse? Acho que são 2 formas de responder. Eu tô muito focada em apresentar o meu projeto, o meu time, o que a gente tá se propondo a fazer pela cidade e menos em atacar meus adversários. Claro. Venho pontuando diferenças em relação ao Marçal, Sim. ao Nunes, ao Boulos. Acho importante que as pessoas comparem e saibam. Mas é menos sobre destruí-los. Tem muita gente que entra pra essa campanha dizendo, vota em mim pra não eleger o outro. Aham. Não é meu É. caso. Aham. Eu entro pra dizer, ó, lá na frente, quero que vocês votem em mim, porque acharão que esse é o melhor projeto, que a gente tem a melhor condição. Porque vão olhar pro que eu fiz no Congresso Nacional e dizer, essa menina sabe articular, Uhum. sabe entregar, vai conseguir fazer o que ela está se propondo, vai conversar com o governador e com o presidente da República para trazer recurso e projeto para São Paulo. Então é uma lógica um pouco diferente. Agora, isso não quer dizer que eu não dispute o ambiente da rede social. Hoje, se a gente pega os pré-candidatos a prefeito aqui em São Paulo, eu fico em segundo lugar. Em engajamento, crescimento, eu já superei o Boulos e o Nunes. Certo. Eu acho que esse ambiente digital tem que ser ocupado. Pô. Sim. Mas eu vou ocupá-lo de um jeito diferente. Uhum. Aqui não tem fake news, aqui não tem ódio, aqui tem sim, tem muita indignação, tem também muita esperança, tem muito projeto concreto. Então, é mais difícil ocupar a rede social fugindo dessa lógica do ódio? É. Mas a gente tem números bastante bons e tá trabalhando. Claro. Você A, não- a eleição é em outubro, afinal É, de contas, né? exatamente. Tem tempo, apesar Tem. de ser É, pouco, o que é muito. amanhã, mas tem tempo. Isso, isso. isso. Quando a coisa realmente começar a esquentar, como dizem os Exatamente. outros. Eu tava na missa domingo, 9 semanas pra eleição começar. Nossa, quando você coloca No- nessa perspectiva, nossa, realmente. Mas vamos Deixa virar a pra. página, É. vira a página. Agora, Tabata, no seu livro você tem um momento que você dá dicas para quem quer ser político. E uma dessas dicas você deixa claro que é
as mensagens que você vai transmitir durante a campanha, elas têm que contar uma história. Você acredita muito no poder do storytelling, que é a base de quem se dá bem, entre aspas, na internet. Que é o que explica ela ser a segunda Exatamente. pré-candidata com maior engajamento nas Exatamente. redes. Talvez essa compreensão, Talvez né? o fator de não polarizar o que deixe ela em Interessante. segundo. Uma leve Isso, desvantagem que isso. está sendo compensada. Mas ultrapassando quem polariza também. Exato. Mas né? assim, eu me surpreendi ao estudar aqui para conversar com você, realmente os plot twists da sua vida. Assim, você perdeu seu pai com 39 anos, sem saber ainda que ele tinha um transtorno bipolar, era viciado em crack. E ele tinha 39 anos, só deixar claro, porque a Tabata é muito jovem, né? É isso, ele tinha 39 anos, você tem 30 hoje, Isso, vai fazer isso. 31. Então, um pai que passou por isso tudo, mas que ao mesmo tempo, quando vocês eram crianças, você e seu irmãostrinho, vocês dois, ele botava vocês dois para fazerem disputa de xadrez. Meu pai era fora de curva. Diferenciado. Um cara que saiu da Paraíba, foi para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e veio parar em São Paulo. Tem muita coisa da sua história que eu, como jornalista, por exemplo, eu não conhecia. A sua campanha ter sido feita ali, de deputada federal, por exemplo, com apoio da sua amiga Zari, da Índia, com apoio da... Na 25 de março. Na 25 de sem março. falar português. Imagina. Só distribuindo Santinho. E rindo, porque ela não entendia nada. Com apoio da Ceice e da Lurdinha, cabeleireira, e do Luciano Huck, é muito louco. As pessoas não sabem disso. Então, eu acho que talvez... a minha pergunta seja, talvez por conta desse seu lado idealista, desse seu lado de pensar lá na frente, de mostrar os projetos, de apresentar dados e apresentar, não seja um pouquinho idealista demais para a realidade brasileira, que talvez goste mais da fofoca, de saber da sua vida, de entender de fato quem você é? Sim e não. Eu sou muito idealista e o que me move a estar aqui é acreditar que, junto com esse time, a gente vai conseguir levar São Paulo para um lugar muito melhor. Dito isso, eu acho que eu também sei contar a história. E eu acho que eu também sei pedir voto. Eu fui a única deputada entre 18 e 22, homens, mulheres, esquerda, direita, que aumentou a votação na cidade. Sim. Perdi voto na Bela Vista, porque a elite é mais polarizada. Mas aumentei voto no extremo sul e extremo leste da cidade. E eu acho que a política ela pode ser um pouco dessas duas coisas. A gente precisa, sim, de pessoas de verdade, com histórias de verdade. Eu tenho muito orgulho da minha história. E eu não tenho problema de fazer uma brincadeira com o BBB, entrar numa trend da rede social, falar de um aspecto mais pessoal, enfim, tipo, postar uma foto com meu namorado, que é muito bonito. Então tá tudo bem. Mas eu acho que só isso não deve ser suficiente. Talvez seja para o voto, mas não é para governar. Não é para mudar a vida das pessoas. E é um lugar mais difícil, que é esse lugar de ponte que eu tento ser o tempo todo. Ponte entre esquerda e direita, mas também ponte entre centro e periferia, mas também ponte entre o saber que vem da academia e política pública baseada em evidências, e Medellín, Nova York, o Comstat, mas também o fato de que tinha menina indo para a escola sem ter absorvente, ou não indo para a escola porque não tinha absorvente. E muita gente diminui isso, né? Total! É como se você estivesse preocupada com pautas irrelevantes. É isso. Sabe, em relação quando eu à pobreza apresentei menstrual. a lei de distribuição de absorventes, eu fui atacada, inclusive, em imprensa aberta, Sim. TV. E me perguntavam se eu não tinha mais o que fazer. Isso. E as pessoas acham que a gente é uma coisa só. E pra mim era assim, sim, isso é urgente, isso é importante. E a gente vai colocar absorvente nas escolas como a gente colocou. E isso não quer dizer que eu não esteja aqui trabalhando pelo marco legal do ensino técnico. Claro. Pelo novo Fundeb, criar um incentivo financeiro para premiar o prefeito que melhora o resultado na educação. Tem uma fórmula ali que dá um trabalhão danado eu explicar. Sim. Mas parece que a gente não pode transitar entre o que é urgente e o que é estruturante. Mas eu não digo deixar de fazer o que você faz, mas talvez investir mais na sua própria história. Porque eu tô dizendo, eu como jornalista, Nisso eu você desconhecia tem 100% de razão. diversos pontos da sua história que eu falei com os meninos enquanto eu tava estudando. Eu falei, gente, a Tabata é tipo Highlander, entendeu? As guinadas que ela deu na Eu vida brinco dela. que é Isso. novela mexicana pra baixo. É isso. Até ficar a deriva em alto mar, você ficou
e foi resgatada achando que ia morrer. Então, assim, por isso a minha pergunta, talvez esse seu lado muito idealista de querer botar as coisas em prática... Acho que aí é menos idealista, é prático mesmo. Prática. Eu quero aprovar projeto. É isso. Eu chego pro meu time em Brasília, Conversa com quem tiver que conversar. conversinha, mas assim, ó, das contas, é um projeto por semana, vamos aprovar. Você vai depender do voto para continuar fazendo. Eu concordo. Mas pro Legislativo a Câmara tá mais arrumada, né? Não, com certeza. Não, eu concordo 100%. E é um esforço diário, porque... De novo, eu tô convicta que a gente tem o melhor time, que a gente tem o melhor projeto, e de nada vai adiantar se as pessoas não me conhecerem. Então, tô super preparada de que nas redes sociais... Mas também tem a crítica do outro lado. Sempre. Porque também o que eu ouço de... Eu quero ver você falando dos 36 grupos de trabalho, do plano de governo. E você, né? Porque o povo tem 7 segundos pra ver esse vídeo aqui que eu vou postar. E essas pessoas são as que já te conhecem. Exato. É isso. Mas concordo que dá pra fazer uma mistura melhor disso, tô tentando fazer. Tabata, a principal ferida do eleitorado paulistano é a questão da segurança pública. Por mais que a gente saiba que a maior parte da atribuição desse tema é do governo estadual, nas pesquisas sobre o município, esse também é um tema que gera muita dor pro paulistano. Tabata mesmo foi atingida. Você foi uma vítima, né, Não, da falta de segurança pública. roubaram o carro do meu padrasto em Interlagos faz um mês. Segue Quebraram sendo. o carro do vidro, tentaram levar meu celular no passado. A gente ainda tem a questão que conversa, apesar de ser também uma questão de saúde pública, também conversa muito com a questão da segurança pública, que é a Cracolândia, e você também tem uma história pessoal muito próxima com isso. O que você planeja, basicamente, assim, para a segurança de São Paulo, caso você seja eleita, tendo em vista essa realidade duríssima que a gente enfrenta aqui na cidade? Eu vou começar pela Cracolândia, não porque ela é o único problema, mas eu acho que ela é muito sintomática do que está acontecendo. Não dá para olhar para a Cracolândia e achar que é fácil de resolver. Não. E achar que uma única política pública vai dar um basta aquilo. Não é à toa que eu sentei para conversar com os ex-prefeitos, mas também com os ex-secretários. E o time que eu montei tem gente com muita experiência de atuação na Cracolândia. A gente tem Floriano Pêsaro, a gente tem Luciana Temer prestando assistência, Coronel Zé Roberto, Leandro Piquet, estive recentemente com o Coronel Campos. É um time de respeito mesmo na assistência. Dr. Jair Mari, que é um dos maiores psiquiatras do nosso país. Professora Laura Miller, que tem uma baita experiência em população em situação de rua. Porque se a gente quer, e eu quero avançar sobre isso, a gente vai ter que ter uma conversa honesta com as pessoas. E essa conversa honesta, eu resumo ela em uma frase. Tem bandido e tem doente. E vai ter gente nessa eleição escolhendo enxergar só o bandido e vai ter gente escolhendo enxergar só o doente. E eu me proponho a enxergar os dois. O que eu quero dizer com isso? Tem uma questão de segurança pública. A Cracolândia, a última estimativa que eu vi, se eu não me engano, da Polícia Civil, gera um lucro de 200 milhões de reais por ano. Você tem a feira Como livre é que esse ali, crack entra? Exatamente. Qual é a rota? Como é que esse dinheiro sai? Follow the money, siga o dinheiro. Lavagem de dinheiro. Quais são os CNPJs oficiais que estão lavando o dinheiro da Cracolândia? Quais são os agentes públicos que podem ter se corrompido para fechar os olhos para o que acontece? Então, tem uma estrutura de segurança pública ou de insegurança a ser enfrentada. Tem um mercado de ilícito. E, ao mesmo tempo, a gente vai precisar enxergar 2 mil doentes que são usados de escudo humano. Justamente o poder público não entrar e ir para cima do bandido. E aí, qual que é uma coisa assim muito básica? Existem vários debates ideológicos e as pessoas não conseguem enxergar que a gente não tem vaga hoje em São Paulo. Eu fui estudar quantas vagas São Paulo tem para aquele atendimento que é o primeiro, para você entrar na rede. 400. Nossa. Lotadas. Na cidade de São Paulo? Na Cracolândia. Ah, tá. Mas na cidade não é melhor, que é o segundo que ia trazer. De atuação ali na rua, para essa primeira porta, são 400 vagas, 100% lotadas. Imagina. Mas se a gente olha para a cidade como um todo, para a rede de psiquiatria, que aí envolve esquizofrenia, depressão grave, não é só dependência química, são 1.200 leitos. Nossa, é muito pouco. Lembrando, Gente. só na Cracolândia, 2 mil pessoas doentes. Vocês entendem que, assim,
quem não Não. enxerga isso. isso não tá querendo resolver. matemática, É. é Olimpíada básica. A gente Isso. vai precisar expandir a rede pública, fazer parceria com o privado para expandir, ampliar o atendimento na rua e entender que a internação, que o tratamento é só o primeiro passo. Senão é uma porta giratória. Uhum. Se a pessoa não tiver emprego, formação, a criação de um vínculo familiar, ela vai voltar para a rua. E veja um tempão que eu levei para dar essa resposta, que ainda assim é simplificada. Então, para dizer para as pessoas que tem jeito, tem jeito. Se a gente conseguir olhar para a questão da segurança, da assistência e da saúde pública, tem jeito. Mas a gente vai topar colocar mais dinheiro na saúde mental? A gente vai topar follow the money, mesmo que tenha político, figurão envolvido nesse negócio? É. Eu topo. Agora, quem chegar aqui com um discursinho de só tem bandido, só tem doente, não tá querendo resolver. E aí, quando a gente fala da questão de segurança que é mais ampla, Uhum. para mim, a principal atribuição da prefeitura é fazer a gestão do que acontece no território. A gente tem hoje 7 mil guardas na Guarda Civil Metropolitana, Uhum. que tem que ser fortalecida, que tem que ser estruturada. Mas não dá para achar que 7 mil guardas sozinhos conseguem cuidar da cidade. Uhum. A gente tem hoje esforços que não caminham na mesma direção. A PM vai para um lado, a Polícia Civil vai para o outro, a Guarda vai para o outro. Não existe hoje um comitê, por mais óbvio que isso seja, que mensalmente reúna o comandante da GCM, com o comandante da PM, com o comandante da Polícia Civil, com os subprefeitos para a gente olhar os dados. Eu sei, por exemplo, que aumentou o roubo de carros na Zona Sul. Mas não tem uma reunião em que a gente está olhando para todos esses indicadores Aham. por território, combinando Pra entender. operação, Onde compartilhando. Olha a Cracolândia. Sim. A prefeitura joga para um lado, o governo do estado por outro. Não à toa que expandiu, né? A Cracolândia deixou de ser só no centro e agora isso. expandiu E eles só Santa espalham. Cecília. Então, a provocação que a gente faz é: a gente vai precisar ter uma rede de câmeras maior na cidade. Esse é um projeto que empacou com o atual prefeito. Uhum. Mas de nada vai adiantar se essa conversa não tiver azeitada. Se a gente não tiver a humildade de convidar para essa conversa as outras forças policiais para atuar junto, um complementando o outro, e não cada um remando numa direção diferente. E aí entender que isso é o de imediato, isso é o mais urgente. Mas uma forma da prefeitura ajudar a polícia militar no seu trabalho, por exemplo, é cortando matagal, Claro. é iluminando as ruas, é Básico, tirando o básico, lixo, básico, Zeladoria. bem feito. é zeladoria. Essa é uma coisa que eu ouço muito da polícia militar. Uhum. E tem outra coisa que a gente pode fazer para garantir que os guardas e policiais estão conseguindo fazer o seu trabalho, que é a gente oferecer outros caminhos para a molecada na periferia. Quando eu falo que tem que abrir escola de final de semana, abrir escola à noite, investir em ensino técnico, investir em cultura, escola em tempo integral e esporte, É uma coisa só, né? é As pra coisas criar são alternativas. interligadas. Claro, a mente vazia, oficina então, do diabo, gente, né? dá pra fazer? Dá. Medellín era a cidade mais violenta do mundo, hoje é a mais inovadora. Nova York fez um baita trabalho fazendo essa coordenação. Sim. Teresina está trabalhando com o governo do estado para devolver os celulares que foram roubados. E estão prendendo empresários grandões Uhum. que estavam vendendo esse celular roubado. Uhum. Dá para fazer? Trouxe exemplos do Brasil, da América do Sul e dos Estados Unidos. É possível. Mas vai ser um pouco não, vai ser muito mais trabalho e articulação e menos falação do que a gente está vendo nessa campanha. Certo. Isso, aquilo, rápidos. Se tivesse... Tem que escolher um, Lê. É. Tá. Essas vão ser Vamos muito mais lá. difíceis que Isso. que a anterior. FHC ou Obama? FHC, eu sou sua fã. Mas o Obama é meu ídolo. Tá, a outra que a gente tem é... A primeira aqui, ó. Não, vou fazer essa aqui. O que Ah. que você acha mais difícil? Vocês vão me complicar assim todas, né? Tá bom, vamos lá. O que você acha mais difícil? Ter um congresso verdadeiramente comprometido com a população ou sair da Vila Missionária? A nível de país, com toda certeza o Congresso, Certo. mas a nível muito pessoal, o mais improvável da minha vida já foi. Uhum. Foi ter nascido no contexto que eu nasci e a educação ter me devolvido esse direito de sonhar, de ser quem eu quisesse. Então, acho que toda a vida é um pequeno milagre, um grande milagre, a minha por conta da educação. Não sei se eu respondi. Respondeu. Respondeu.
E vamos falar agora com uma parte muito sutil e Delicada. delicada. Ai. Estrogonofe ou cuscuz? Cuscuz. Ah, Eu só amo. porque tem Ela o já cachorro. virou uma nordestina. Não, eu ouvi Já hoje que eu virou. sou paraibana, filha Aí. de paraibano com É, baiana. baiana. Eu gosto muito de estrogonofe, é minha comida de almoço favorita, mas cuscuz, assim, escolha uma coisa pra comer de manhã, tarde e noite. Cuscuz. 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 Então tá. Então foi. tá bom. Tabata, vamos fazer a nossa última pergunta, Sim. então, da nossa entrevista. Como eu já falei, como você acabou de deixar evidente na sua última resposta, a educação é a sua grande bandeira. Quais são as 5 principais ações práticas que você quer atacar na educação, caso seja eleita prefeita de São Paulo? Rápido, alfabetização na idade certa. A gente vai alfabetizar 100% de nossas crianças, incluindo as crianças com deficiência, incluindo as crianças pobres, incluindo todas, sem deixar ninguém para trás na idade certa. Segunda coisa, deveria ter vindo antes, mas primeira infância. Expandir, garantir que toda criança tenha acesso à creche, mas que as mães tenham acesso ao horário que elas precisam. É muito importante. Hoje a gente tem apenas 13 creches que ficam abertas até às 7 horas da noite. Isso acaba excluindo muita Imagina. gente. É claro que é sempre melhor para a criança estar com a família, mas quem vai dizer o que é possível é a própria família. Claro. Terceiro ponto, escola em tempo integral. Eu cresci como criança pobre. Chegava em casa, ia lavar a louça, cozinhar, arrumar a casa. O que eu queria mesmo era fazer balé, judô, natação. Isso forma. É trazer o esporte, a cultura. Criança de escola pública pode fazer intercâmbio, pode aprender inglês, pode ter uma aula de empreendedorismo, pode fazer oficina de teatro. Então, escola em tempo integral. Quarta coisa, foco nos professores. Estão sofrendo muita violência, com a saúde mental em frangalhos, não são ouvidos na construção das políticas públicas e valorização não é só salário. Salário e carreira são muito importantes, mas se você está lá sem nenhuma atenção, sem nenhum amparo, não sendo ouvido, sofrendo violência, quem é que se motiva? Claro. E aí o quinto ponto, vou fugir um pouquinho da atribuição da prefeitura, mas é ensino técnico. Eu venho conversando com diversos setores, da moda, do audiovisual, tecnologia, TI, saúde, e todos eles me dizem que não conseguem contratar gente qualificada em São Paulo. Não Que encontram doido. costureiras com boa formação, Numa Gente, cidade não desse encontram tamanho, né? operadores de luz para teatro, não encontram programadores, e aí do outro lado tem o quê? Uma juventude Uma horda inteira de no mercado desempregados, né? informal, que Nem, não nem. trabalha, que não estuda, que está sem esperança. Um compromisso que eu tenho com a cidade. A gente vai mapear quais são essas vagas que estão em aberto e a prefeitura vai bancar o curso. Que legal. A gente chama o setor privado, chama o setor público, mas com uma condição. Desde a primeira semana do curso, o jovem, a jovem tem que estar atuando dentro da empresa. Tá. O foco é empregabilidade. Uhum. Porque um jovem com salários de 3, 4, 5 mil reais, ele muda a vida dele, da família dele, da comunidade dele. Então, encerro 5. Mas se deixar, tinha mais 5. Então, Quando vamos por aqui. quando a Tabata fala que ela queria muito fazer balé e tal, ela queria tanto que quando ela foi pra Harvard, ela refundou uma escola de dança lá dentro. Apenas, É então esse- somente. Dança Sabe? latina, De dança salsa, merengue, Até com bachata. Nicole Scherzinger ela dançou, É, tá? mas Legal isso não quer dizer que eu demais. dançava bem, é só que eu... Gostava Gostava. muito. É, Tabata, te agradeço demais por estar aqui com a gente. foi um prazer gigantesco. Muito obrigada. Sucesso na sua jornada. Muito a gente boa sabe que não é sorte. simples e boa sorte. E requer Amém. coragem. Mas parabéns. A coragem eu tenho. É Opa! isso. Obrigada, pessoal. Foi um prazer Obrigado enorme. você. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E vocês já sabem, sexta-feira, 12:30, Rivo News. Rivo News. Atualizar sobre as notícias para saber quem que você vai escolher direito, aquelas coisas todas. Isso. Tá? Beijo. Beijo.